Meus amigos, perceberam a importância de ter um bom elenco, um bom banco de reservas? E é isso que a seleção brasileira tem, ficou claro pra gente nessa vitória do Brasil por 1-0 para cima da Suíça, com a participação extremamente importante de Rodrigo e de Bruno Guimarães, que entraram no segundo tempo e mudaram o jogo, conseguiram deixar mais móvel o meio campo, mais criativo e aos poucos irem gerando espaço, encontrando o espaço que a seleção brasileira precisava para fazer 1-0. O jogo foi truncado no primeiro tempo, mesmo com as alternativas que o Brasil tinha de procurar o Vini, tá sempre procurando aquele lançamento para explorar a velocidade do Vinícius, às vezes até ficando previsível, e com a Suíça conseguindo encaixar a marcação e deixando fácil o jogo para eles, digamos assim, sem correrem muitos riscos. Ainda que tivessem essas jogadas do Vini, o Brasil não conseguia criar jogadas de perigo. O primeiro tempo foi basicamente assim, a Suíça fechada, explorando no máximo o contra-ataque, a jogada tentada em velocidade, mas também sem oferecer riscos à seleção, mas o jogo não agradava, porque a gente ficava com a impressão de que faltava criatividade, faltava chance, faltava incomodar também a Suíça. E isso é um dos pontos que me fazem remeter também à falta que o Neymar faz. Porque, obviamente, teve essa polêmica toda de que é muita gente que não entende do que está falando, majoritariamente, dizendo que o Neymar não faz falta, que queria mesmo que ele tivesse machucado, que é um absurdo imenso. Mas, para além disso, você tem sim o fato de que o Neymar faz muita falta para o jogo da seleção. Por quê? Cara, só de um time adversário ver que o Neymar está em campo, ele já tem uma preocupação. A grande preocupação da equipe adversária vai ser na marcação nele. O Neymar gera muita marcação, o Neymar traz muita atenção para ele, por conta do talento que ele tem, e acaba sofrendo as faltas, as inúmeras faltas que ele sofre. A gente percebeu isso no primeiro jogo. O Neymar foi de longe o mais visado. 12 faltas o Brasil sofreu, 9 foram no Neymar. Ou seja, ele atrai isso e é um fardo que ele tem que carregar pelo talento que ele tem, porque muitas vezes querem bater justamente para impedir que ele saia driblando todo mundo, que eles criem uma jogada, porque sabe da genialidade que ele tem. Só que isso gera espaço para a seleção, porque quando alguém dobra a marcação no Neymar, vai ficar faltando a marcação em alguém. Esse cara pode ser o Vinícius Júnior, ou a marcação pode nem sair de perto dele, mas dá um tempo a mais para ele se movimentar. No Vinícius, no Antony, no Rafinha, no próprio Richarlison. Quando a marcação dobra no Neymar, sobra espaço para alguém. Ele gera jogo pela simples presença dele ali. Fora o passe, a visão, a criatividade, a achada diferente que o Neymar tem mais do que qualquer um ali na seleção. Isso não significa que os outros não tenham talento, mas o Neymar é o grande craque dessa geração. Então dizer que ele não faz falta é absurdo em todos os sentidos. Então quanto antes o Neymar voltar, vai ser melhor para a seleção. Não existe mais dependência do Neymar na seleção. A gente tem opções que conseguem suprir e dividir a responsabilidade. Mas não significa que o Neymar é menos importante ou não é importante. Nós somos mais fortes com ele. Isso que o pessoal tem que entender. Mas no geral, no segundo tempo, as substituições do Tite mostram que o Brasil tem elenco, um time forte com opções, e também a importância de ter isso, porque o jogo estava travado, o Brasil precisava de mudança. Também a questão do Militão na lateral direita, que pra mim, assim, eu entendo a opção do Tite, mas eu não concordo, porque pra mim o Militão é zagueiro, eu já sei que ele jogou várias vezes na carreira como lateral direito, mas ele é basicamente um cara que tem muito mais característica defensiva do que ofensiva. Ele não vai conseguir criar jogo, ele não vai conseguir chegar na linha de fundo para cruzar com muita habilidade, achar um passe diferente. Ele é um zagueiro e basicamente ele se acostumou a jogar assim. Então você perde muito numa questão ofensiva, e isso também dificultava a vida do Brasil. Mas claro, quando você tem a opção de mudar para o segundo tempo, trazer peças do banco que conseguem alterar a característica do time, ajuda muito. E o Brasil tem isso. Entram Bruno Guimarães e Rodrigo, que são os principais, deixa o meio campo mais móvel. Justamente você tira Paquetá e Fred e fica Casemiro, Bruno Guimarães e o Rodrigo até ali na frente, atrás do centroavante. O que era meio diferente, porque também fazia meio com o segundo atacante, pisando também à frente e tal, gerando o jogo, mas que acabou dando certo, porque justamente o meio campo ficava mais leve, mais criativo, e isso se aproximava mais do Brasil com o Neymar em campo, por mais que ainda não fosse. Mas é ali que o Brasil consegue começar a incomodar a Suíça. E a gente tem um cara que participou durante o jogo inteiro, que pra mim é um grande destaque, o Vinícius, sempre procurado, o Brasil se apoiando nele em alguns momentos como uma peça de que poderia definir, procurando jogar com ele, procurando um passe em profundidade, deixando ele tentar jogadas individuais, e ele começa a jogada do gol, bola de trivela ali, se não me engano foi de trivela de novo, passe pro Rodrigo, o Rodrigo acha o Casemiro que bate de peito de pé, belíssimo gol do Casemiro, tem um desvio na defesa, mas não impede de ser um golaço.
uma participação basicamente quase que do Real Madrid, né? O Casemiro saiu um pouco do Real, mas eles jogaram juntos, então entrosamento ele tem. Só que mostra mais uma vez a criatividade também do Vinícius, o quanto ele busca jogo, o quanto ele participa e se oferece para jogar. Um ponto também muito importante, até para essa divisão de responsabilidade que poderia ter com o Neymar em campo. O Neymar hoje é muito mais... fica mais fácil para ele jogar porque tem opções de qualidade para participar, para contribuir com o jogo dele e para ele contribuir com os caras também. Então, no geral, vitória que classifica o Brasil, estamos nas oitavas, agora é esperar a definição do adversário. Creio que mesmo que seja Portugal, Uruguai ou até Gana, a Coreia do Sul não sei se tem mais chance. O Brasil é favorito, jogamos um bom futebol. O primeiro tempo pode ter desanimado muita gente, mas eu acho que não tem motivo para isso. O Brasil jogou contra o adversário que estava priorizando o momento defensivo. É difícil jogar contra adversários assim. Eu já falei aqui no canal que o que faz a diferença do time subir de patamar é justamente conseguir entender que vai enfrentar adversários assim a maior parte do tempo e conseguir evitar e furar esses bloqueios. O Brasil não conseguiu no primeiro tempo, mas as substituições no segundo fizeram o Brasil encontrar o caminho. Sem falar que a gente estava sem o nosso principal criador, principal armador pensante, que é o Neymar. Então, não é motivo para desespero, classificados e favoritos nas oitavas. Agora é esperar a definição dos outros grupos. Vamos falar rapidamente também das outras partidas. Nós tivemos Camarões empatando com a Sérvia em 3-3, num jogo que a gente teve também alguém vindo do banco e fazendo a diferença. Aboubakar, que partida absurda do cara. A seleção de Camarões começa o jogo vencendo por 1-0, sofre a virada ainda no primeiro tempo, toma 3-1, gol do Mitrovic. Tivemos também gols do Milinkovic-Savic, aí a Sérvia fazendo o jogo dela, um jogo de uma certa qualidade, mas que eles conseguiram se criar mais próximo de Camarões do que do Brasil, obviamente. Só que entra o Aboubakar, o cara faz um golaço primeiramente. Cara, o que mais me impacta é que ele encobriu um goleiro de 2,2 metros. Ele deixa o cara no chão com um corte seco e depois dá quase uma chaleira na bola. Me consegue um gol de cobertura num cara que tem 2,2 metros de altura. É inacreditável, mas ele conseguiu. Fora que depois da assistência pro gol do Choupo-Moting, Camarões que conseguiu se recuperar bem no jogo, não se desesperar, as alterações do técnico fazendo diferença, consegue um resultado importante para se manter vivo na briga. Enfrenta agora um Brasil que já está classificado e a Sérvia vai enfrentar a Suíça. A Suíça com 3 pontos pela primeira vitória e a Sérvia ainda só com 1 ponto. Um jogo que para mim pode definir a classificação. Camarões, eu não sei qual vai ser a postura do Brasil, mas eu acho que vai jogar respeitosamente entrando para ganhar. Camarões tem vida difícil pela frente, também está só com 1 ponto. A Suíça sai na frente por estar com 3 e, obviamente, se empatar já com a Sérvia, é muito provável que se classifique. A gente tem o primeiro lugar, Brasil com 6, segundo Suíça com 3, terceiro Camarões com 1 e quarto a Sérvia com 1. Eles dividindo ali esse terceiro lugar. Então, a vida da Sérvia é complicada. Se ganhar, passaria a Suíça nos pontos. É um confronto que eu acho que vai definir justamente a classificação, porque eu não espero que Camarões pontue mais do que um empate contra a seleção brasileira. Então, para a Suíça a vida está mais fácil, mas a Sérvia tem time para buscar essa classificação no confronto direto. Na outra partida, a gente tem a partida do grupo de Portugal e Uruguai, que foi Coreia do Sul e Gana. Jogaço também, foi realmente um bom dia de Copa do Mundo até aqui, e ainda tem o Portugal e Uruguai pela frente, então a coisa promete acontecer. A seleção de Gana saiu na frente com o Salisu, depois faz 2-0 com o Kudus, que para mim foi o grande destaque da partida, 2 gols para o jogador ganês, sofre um empate com 2 gols do coreano Cho Hwesung, centroavante, 2 gols de cabeça, participando bem. Inclusive, acho que faltou um pouco do som, a gente acaba concentrando as atenções da Coreia do Sul justamente no Heung-min Son, que talvez seja o grande jogador da história sul-coreana, mas ele acaba até aqui não tendo grande destaque na Copa do Mundo. O Sung acabou empatando para o time dele, mas o Kudus tomou realmente de novo as rédeas da partida. Jogador de qualidade, rápido, jovem, muito vigor físico, uma certa habilidade técnica também. Fez o 3-2 no jogo que Gana simplesmente acertou os 3 chutes no gol e fez 3 gols. Enquanto a Coreia do Sul atacou mais, foram 7 finalizações no gol, sendo 22 tentativas, contra apenas 7 de Gana. A gente tem um confronto que a Coreia do Sul foi melhor, mas Gana sai com a vitória pela eficiência, 3 chutes no gol, 3 gols, e consegue uma vitória que dá esperança para o time, para a seleção africana, já que a gente tem a configuração de um grupo que ainda não foi totalmente definida na rodada, porque tem Portugal e Uruguai para jogar, mas a gente estava com Gana sem pontuar e agora consegue os 3 primeiros pontos. Classificação de momento conta com Portugal com 3 pontos, Uruguai ainda só com 1, com empate com a Coreia do Sul, Gana com 3 também, chegando à segunda colocação, e lá embaixo Uruguai e Coreia do Sul, cada um com 1 ponto. Só que a gente tem que contar que Gana enfrenta o Uruguai na última rodada,
Ou seja, vai depender bastante dessa configuração de como vai ficar Portugal e Uruguai. Então nem é muito bom a gente falar, porque vai ter vídeo mais tarde pra gente comentar. Mas Gana consegue 3 pontos super importantes para quem sabe buscar uma vaga contra o Uruguai, ou quem sabe buscando só um empate. Vai depender do que os portugueses fizerem por eles. No geral, vamos ficando por aqui. Não se esqueçam que a gente está fazendo vídeo todo dia e hoje vão ter 2. Mais tarde a gente vem com vídeo para falar de Portugal e Uruguai, para a gente dar uma atualizada também nos grupos depois de finalizada a rodada. Continue acompanhando, compartilhem para quem sabe que está assistindo a Copa do Mundo, que gosta de futebol. A gente está tendo um vídeo falando dos grupos dia a dia. Agora começam a partir de amanhã também os jogos simultâneos, então são 2 horários de jogos no dia. Mas a gente vai manter a mesma pegada, talvez os vídeos comecem a ser mais tarde, porque vou voltar a trabalhar durante a semana, então vocês já sabem naquele mesmo esquema lá. Vídeo mais tarde, mas vai ter. Tamo junto, até o próximo, tchau!